né? Eu não sei se tu quer entrar nesse assunto de Israel e Palestina. Cara, eu prefiro não, porque assim, tem gente muito mais capacitada do que eu para falar sobre, né? Eu não... É que a minha pergunta é mais para saber se isso é uma questão de governos, de pessoas de terno e gravata que estão comandando isso, e se isso tem a ver com o povo. Se o povo, o judeu com o muçulmano, se eles não... Quando eles se encontram, eles estão de boa e isso está acontecendo lá em cima, ou se também isso reflete no povo. Tem toda uma... É mais uma questão política do que religiosa, né? Antes mesmo de tudo isso acontecer, eles viviam extremamente pacíficos, de forma pacífica, né? Inclusive muitos palestinos, eles na época do Holocausto abrigavam os judeus, entendeu? Então é muito mais a questão de terno e gravata, obviamente, né? É que na verdade os judeus, como eu te falei, eu não gosto de entrar muito nessa questão, meu foco é a religião mesmo, mas no longo da história eles eram um povo nômade, né? Não tinha um país em si. Mas eles viviam pacificamente, né? Eles viviam de forma pacífica. Até que teve a questão, a invasão, depois dos ingleses, né? Primeiro entraram os ingleses, depois eles largaram para os judeus, e aí começou toda essa coisa. Hoje, você pega... Muitos palestinos trabalham em Israel, né? Então, tipo assim, tem aqueles que vivem de forma pacífica e tem aquela parte que tem as pessoas que tocam a parte política, né? Mas isso não respinga no indivíduo. Se você encontra um judeu, o judeu encontra um muçulmano no dia a dia, isso lá não... ou aqui? Porque tem... Não, absolutamente. É tranquilo, né? Não, na verdade, a gente tem que viver de forma pacífica, entendeu? Com todas... Quer dizer, se eu for viver de forma não pacífica com um judeu, eu também não vou viver com um cristão. Sim. Né? Que, tipo... Então, não, a religião, ela... Tanto que, vamos voltar então para entrar para a questão dentro do islamismo mesmo. O profeta Muhammad, um dos vizinhos dele era judeu, né? E o que esse judeu fazia? Ele jogava lixo na porta da casa do profeta. Então, toda vez que o profeta, de manhã, sei lá, vinha sair, né? Ele encontrava o lixo, ele limpava, não falava nada. E assim sempre, todos os dias. Num determinado momento, ele foi sair e não tinha lixo na porta. Aí outro dia também, não sei o quê. E ele pegou e disse, o que está acontecendo com o meu vizinho? Né? E ele foi, veio a saber que ele estava doente e tal, ele visitou ele, enfim, presenteou ele. Ou seja, a gente tem que ter esse respeito, entendeu? Obviamente, a gente tem o direito de defesa também, né? Se você é atacado, você tem o direito de se defender, né? Mas a ideia é viver de forma pacífica na Terra. Não é até essa questão de atentados e coisas, não é o caso. Bom falar sobre isso também, porque aqui no Ocidente a gente liga muito atos terroristas ao muçulmano, né? Qual é a tua visão sobre isso? Não existe a minha visão, existe a visão do Islã, né? Eu posso falar sobre a minha visão, mas a minha visão vai ser atrelada à visão do islamismo, né? Uma vez que eu resolvi seguir essa religião, é o que eu acredito, então vai estar conectado com a minha visão, né? A visão do islamismo não existe essa questão de não é legítimo de você, por exemplo, sei lá, fazer um atentado lá na França. Não existe isso, tá? Dentro do islamismo não existe isso, né? Você tem que resolver a questão ali de forma pacífica, né? O que falta muito hoje no mundo é a questão de respeito. Às vezes as pessoas, elas perderam essa noção de onde é o meu espaço, o espaço do outro. O mundo dá para viver, várias culturas, a gente vive várias culturas, várias nacionalidades, várias religiões. Se todo mundo se respeitar, a coisa anda, né? Mas não existe isso. Isso é totalmente contra na visão islâmica. Tanto que tem um versículo, todo muçulmano que vai num podcast ou vai fazer uma palestra, ele fala, né? Mas de fato, tem um versículo no Alcorão que diz aquele que matar uma alma, né? É como se tivesse matado a humanidade inteira. E aquele que salvar uma alma, né? É como se tivesse salvo a humanidade inteira. Entendeu? Então, essa é a base. E por que esses grupos radicais surgem? Porque o que eu escuto falar é que tem alguma coisa contra o infiel, aquele que não acredita na mesma religião, aí eles fazem isso. Qual que é essa questão? Para a base islâmica, né? Se você quer seguir a sua religião, você tem esse direito a seguir. Tanto que o profeta Muhammad, quando ele foi para Madina, que ele fez a passagem de Meca para Madina, porque tem toda uma história que eles
estavam sendo ameaçados, as casas eram invadidas, enfim. Então, para a segurança, estavam matando, estavam torturando, né, quem era contra o islamismo, né, esse crescimento do islamismo. Então, eles passaram aí para Madina, migraram para Madina. Madina é uma cidade na Arábia Saudita, né? E quando eles foram para lá... Qual foi a pergunta? Me perdi. Por que alguns grupos radicalizam, sobre né? incrédulo e tal. Do infiel, né? E tal. Então, quando ele foi para lá, ele foi escolhido para ser o líder, né? Porque tinham duas tribos lá nessa cidade, que se chamava Yatrib, né? Naquela época. Depois veio a se chamar Madina. E aí tinham duas tribos, o profeta Muhammad foi escolhido para ser o líder, né? E tinha lá judeus. E tinha cristãos, né? E ele instituiu que, tipo, cada um vivesse com a sua crença. Uhum. Né? Tem também uma surata, que a gente chama, um capítulo no Alcorão, que fala que, tipo, vós tendes a tua religião, eu não vou acreditar no que você acredita, você não vai acreditar no que eu acredito. Vós tendes a vossa religião e nós temos a nossa. Uhum. É isso. Uhum. Entendeu? Eu vou te passar a mensagem. Entendeu? Se você quer ouvir sobre a mensagem do islamismo, eu vou te passar a mensagem, eu vou te falar das nossas crenças. Mas você escolhe, você seguir ou não. Então não tem nada lá que dê um indício de... Outro versículo, não existe imposição na fé. A fé é algo que eu não posso manipular a sua fé. Sim. Entendeu? Tipo, vai ser falso, eu posso te oprimir. Mas a sua fé vai seguir sendo a sua fé. Uhum. Você crê ou não crê. Entendeu? E não é esse o intuito. Né? Não é esse o intuito da religião. Uhum. Você fazer de forma só para parecer que você é muçulmano. Eu fiz o Petri virar muçulmano, mas eu tô te oprimindo. Uhum. Não tem nada que... Mas tem alguma coisa que o cara interpretou errado e aí ele se radicalizou? Porque isso também acontece no cristianismo. O cara lê um versículo, acha que é para fazer uma coisa e faz completamente o contrário. Existem todas as religiões. Existem todas as religiões. A gente pega o que nos beneficia da religião e joga longe o que a gente não quer praticar, né? Meio que de praxe as pessoas fazem isso. Mas assim, existe questões de interpretação. Existe a questão de muito envolvimento político, né? De criar já entra na parte política, que eu já não tenho tanto poder de fala, vamos falar assim, vou falar de uma forma muito superficial, né? Por exemplo, o 11 de setembro, a gente acredita que isso não é feito por muçulmano, né? A gente acredita que tem eu pelo menos acredito que tem uma teoria, tem um negócio ali atrás que é... Até porque já vi um documentário, até tem um documentário no YouTube, tinha... Zeitgeist. Eu acho que é. Você já viu muito esse? Chegasse a ver, eu não sei se é esse. Mas o cara explica até a parte científica, assim, que era meio que impossível, tipo, cair derreter. Né? E eu me lembro que eu estava em Porto Alegre quando aconteceu, e eu peguei, olhei, e disse assim, não tinham falado ainda do islamismo, não tinham falado nada. E eu olhei pro meu irmão, que é engenheiro, e digo, cara, não parece uma implosão isso? Porque realmente ela caiu... Isso é minha teoria, tá? Né? Então, tipo assim, isso não tem nada. A maioria do pessoal que trabalha, muita gente que trabalhava lá era muçulmano. Era muçulmano. E como é que o muçulmano enxerga esses grupos? Tipo, como é que é o nome do mais famoso? Que tinha canal no YouTube, degolando jornalistas. ISIS, né? ISIS, Não, pra mim, de novo, não é muçulmano. Tipo, até um dos líderes lá acho que era Estado Islâmico. Estado Islâmico. Né? Um dos líderes depois veio a saber que ele trabalhava no Mossad, enfim, eu já vou entrar. Eu não quero polêmica, gente. Mas assim, individualmente, como é que tu enxerga quando totalmente isso vem à tona? Não, é revoltante, porque estraga a imagem da religião. Entendeu? A gente não é de acordo com isso. A gente acha que todo ser humano ele tem a legitimidade de se defender. Entendeu? Se você é atacado, você tem o direito de se defender. Isso é bem... Só que a mídia, ela quer passar... Por exemplo, vamos pegar Palestina e Israel. A mídia, ela gosta de passar a ideia de que são os palestinos, que não tem exército, não tem nada, né? Eles atacam a maior potência do mundo, né? Eles atacam, aí Israel se defende, né? Quando, na verdade, na história, tipo... Israel é a maior potência, né? E a gente sabe que quem vive lá... Eu estava, por exemplo, há 3 anos atrás, eu estava na Palestina. E naquela época estavam atacando Gaza, né? A gente viu os mísseis passando, assim,
né? E eu só ficava imaginando, cara, como é que é você ver um míssil passando agora? Pode ser que a minha casa pegue, sabe? É meio louco isso. E Gaza é eu não sei quantos metros tem aquilo ali, tipo... É um dos territórios mais habitados, assim, por metro quadrado, né? E toda a infraestrutura é controlada por Israel. Ou seja, os caras querem cortar água, vão cortar água. Se querem deixar entrar medicamento, ele vai deixar. Ele não quer deixar, ele não entra. Então, os caras têm que se virar lá. Aí, eles atacam Israel, né? Existe, sim, uma guerra, né? Mas você tem o direito de se defender. Entendeu? Você tem o direito de se defender. Então, tipo... Mas aí você pegar e falar... vai ter um atentado no Brasil... Que isso? Não existe isso. Não existe. Os atentados que houve na França, os atentados que... Não existe isso dentro do islamismo. Isso não é. O Bataclan, né? Que ele ficou conhecido, né? Que os caras entraram num show de rock. Cara, esse daí eu não me lembro. Pode ser. É que são tantos que... Mas então esse é um grupo que interpretou tudo errado. Mas existem pessoas que existem assim, tipo, sei lá, o IRA não era um grupo radical e ele estava atrelado ao cristianismo, né? E era um grupo radical. Você vai falar que o cristianismo induz a isso? Não. Sim. Não. Mas a questão toda é essa no islamismo, né? Quando é praticado qualquer coisa, se atrela a toda a religião. Se eu agora pegar e te xingar, eles vão falar, a Hannah xingou o Petri. Muçulmana. Sim. Entendeu? Essa é a questão. Até, por exemplo, você tá... Até eu falo pra minha irmã, né? A gente conversa muito e tal. E você tá, sei lá, um dia meio mal, né? Todo mundo tem dias bons e ruins. E aí você tá ali no carro, daqui a pouco você tá lembrando de um problema e começa a chorar. Aí eu já, tipo assim, não posso. Eu, Hannah, não posso. Eu, Hannah, muçulmana, não posso. Então, vou dizer que meu marido me bateu. E os caras já atrelam a isso, entendeu? Esses tempos, há um tempão atrás, eu fui me abaixar no banheiro e dei com a cabeça na pia, né? Foi um bom tempo atrás. E aí ficou roxo, me lembro aqui, enfim, ficou roxo. E aí eu me encontrei com uma ex-colega minha, né? Que era de anos de colégio. Tá? Hannah, não sei o quê, como é que tu tá? Tá casada? Tô casada. Foi obrigada. Foi a primeira pergunta. E eu fui. E ela, né, tá brincando. Eu digo, se eu te disser que não, você vai acreditar. E ela... Aí eu peguei e disse, isso aqui foi meu marido que me bateu. Ela começou a se matar, dando risada no final. Ou seja, tudo, qualquer coisa, eles atrelam as ideias que se passam sobre o islamismo. Então, tipo, se eu estiver chorando, capaz de... Olha ali a coitada. Sim.